Nesta videoaula vamos demonstrar a regra da cadeia. Vou fazer uma demonstração verdadeira da regra da cadeia. Tá? Então vamos lá. Primeiro vamos começar com uma observação, como se fosse um lema preliminar, tá? Uma coisa que vai ser usada depois. Então vamos considerar uma função. Vamos supor que y é uma função de x. E a função é chamada de hzinho. Então lembre que a derivada deste hzinho em um a é, por definição, tá? A gente colocar a definição é o limite quando Δx vai para zero de hzinho de x mais Δx menos hzinho em x sobre Δx. Essa é a definição de derivada geral, tá? Mas isto é o que chamamos de, é o limite quando Δx vai para zero. É isso que chamamos ΔH sobre Δx. Tá? ΔH sendo esta coisa aqui. Este é o incremento na H. Tá? Era o que nós tínhamos quando temos uma curva assim. Tá? Então, aqui era A. E aqui está A mais Δx. Tá? Então, este cara aqui é ΔH. Tá? Sendo que esta curva aqui era y igual a H. Tá? Então, ΔH era esta altura aqui. Certo? Que é esta distância aqui. Então, tá bom. Então, daqui temos o seguinte. A gente vai definir... vamos considerar... Então, defina... Vou trocar aqui. Defina... Vamos definir um erro. Que vai ser... Não precisa este parênteses. Vai ser ΔH sobre Δx menos a galinha em A. A galinha menos a galinha em A. Tá bom? É chamado de erro. Então, observem que o erro é este cara menos este cara. Lembre que hx nunca é zero, tá? Perdão, Δx nunca é zero. Δx se aproxima de zero, mas na definição da derivada fica claro que esse cara não pode ser zero. Se aproxima de zero, mas não pode ser zero. Tá bom? Então, bom, definimos, isso que é importante aqui, vamos definir este cara aqui, chamado erro, que é o que falta é isto para chegar na derivada, que falta este quociente, para chegar nesta derivada, a galinha em A. Então, tá bom. Então, o que fazemos é que de essa relação que temos aí, dessa definição do epsilon, que temos aí, nós temos que podemos isolar ΔH, tá? Então, observe que de essa relação podemos isolar este cara. Tá? E então, vamos isolarlo aqui. Vamos fazer assim. Então, ΔH sobre Δx é igual a galinha na mais epsilon, certo? E daqui sai, colocamos. Então, daqui sai que ΔH é igual a galinha na mais epsilon multiplicado por Δx, tá? E isto é o que vai ser importante, tá? Então vamos colocá-lo aqui em relevância, vamos colocá-lo aqui. Aqui. Colocamos aqui onde
Isto é verdade onde y vai para zero quando delta x vai para zero. Isso é verdade, porque como delta x va para cero, ya vimos, de lo que vimos antes, cuando delta x va para cero, este se aproxima de este. Y este cociente se aproxima a la derivada. Entonces, epsilon, a distancia entre esos dos, está yendo para cero. ¿Estamos? Entonces, este va a ser como un lema, un lema preliminar. Tá? Então, isso é verdadeiro. Vamos voltar a isso. Então, agora sim, vamos à regra da cadeia, aqui na próxima página. Então, vamos à regra da cadeia. Tá? Então, vamos enunciar o teorema. Vamos colocá-lo por aqui. Então, colocar teorema. Que é o que chamamos da regra da cadeia. Então, sejam f e g funções diferenciáveis. Temos que colocar as hipóteses, tá? Sejam f e g funções diferenciáveis. Funções diferenciáveis. Não, vamos colocar melhor assim. Porque vamos colocar o teorema como está no livro. Tá, então vou apagar aqui e voltar. Seja g uma função. Eu vou denotar assim. Dif é diferenciável. Diferenciável em x igual a a. Tá? Seja g uma função diferencial em x e a. E f uma função diferenciável em y igual a g de a. Em u, perdão. Em b igual a g de a. Ok? Então, g tem derivada em a e f tem derivada em b, onde b é g de a. Tá bom? Considere a função f grande de x como sendo f calculado em g de x. A composta. Então, esta é a conclusão do teorema, tá? Esta é a conclusão. Então, f é diferenciável. Isto significa é diferenciável em x igual a a e vale. E este é o teorema. Que vale? Vale que a derivada de f em a é igual a derivada de f' em b pela derivada de g' em a. Tá? Que é a mesma coisa que a derivada de f' em g de a pela derivada de g' em a. Esse é o teorema. Então, que a derivada da composta f composta g é a derivada de f em g. Tá? Aqui estamos em um A, mas seria um g de x, se fosse um x em geral, pela derivada interna g' em x. Tá? Então, este é o teorema e isso que temos que demonstrar. Tá bom? Então, vamos demonstrar esse teorema. Então, vamos começar a demonstração aqui nesta página também. Então, demonstração. Tá bom? Então, na demonstração, a demonstração começa assim. Então, seja u igual a g de x. Então, vamos supor que o g... Bom, seja u igual a g de x como antes, tá? Então, o que nós temos é que delta u, se define delta u, o incremento em u, como g de a más delta x
menos G de A. Perdão, aqui é X, perdão. Aqui é X. G de X menos G de X, certo? Mas observe que, bom, esse é o incremento, por definição, é um incremento em G. Mas observe que daqui sai que, mas este cara é U, este G de X é U. Então daqui vai sair que U mais delta U é G de X mais delta X. Isso vai ser usado daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Mas então, usando a observação anterior, na verdade, vamos dar um nome a essa observação. Vai ser chamada de asterisco. Qual é essa? Essa é da página anterior. Tá? Então, isto aqui vai ser chamado de asterisco. Esta coisa vale para qualquer função Hzinho, que tenha derivada no ponto A. Tá? Então, vale isto com esta hipótese aqui. Onde isto vale. Tá? Essa vai ser a observação asterisco. Então, usando a observação asterisco, nós vamos ter que usando a observação asterisco, nós vamos ter que delta U é a derivada de G en A más un erro, que vamos a llamarlo de erro 1, porque es un erro para esta situación, multiplicada por delta X. Onde esse erro 1 vai para 0 quando delta X vai para 0. Então, esto vamos a llamarlo de 3, tá? Então, esto va a ser llamado de... No, vamos a llamarlo de 1. Então, esto que temos aqui vai ser chamado de 1. Assim se faz matemática, né? Então, usamos a observação anterior. Isto era para um Hzinho qualquer, tá? Isto que temos aqui é para um Hzinho qualquer. Então, temos esta observação. Este é um fato quando a função Hzinho tinha derivada em A. Isto valia. Estamos aplicando para o caso particular de uma G que tem derivada em A por hipóteses, tá? Que tem derivada em A por hipóteses. Ok, então, agora vamos fazer a mesma coisa para Fzinho. Então, lembrem que nós tínhamos que y era uma função de U. U é G de X, né? Certo? Então, delta y era f de U más delta U menos f de U. Certo? Mas lembrem que U era G de X. Tá? Então, o que nos está dizendo aqui é que delta y aqui, na verdade, o que estamos falando é f de U más delta U. Mas nós concluímos aqui, observen en esta parte aquí, U más delta U nos daba Y de X más delta X. Aquí, pero esta definición de aquí. ¿Tá? Então, na verdade, isso está dizendo que G de... Perdão, f de G de X más delta X menos f de U, que é f de G de X. Tá bom? Então, delta Y sobre delta X vai ser daqui vamos ter que delta Y sobre delta X vai convergir para a derivada de f em X. ¿Cierto? Porque este es el cociente, al dividir esto por delta X, este es el cociente para composta. O cociente para composta. ¿Eh?
Tá bom, mas então o que temos é que podemos aplicar esta observação asterisco para f também, para f e u, tá? Então o que temos aqui é que pela observação asterisco temos que delta y é igual a derivada de f em b, tá? Porque vai ser, lembrem que g de a é b. Então, eu vou calcular a derivada de f em b, tá? Mais um epsilon 2 por delta u, onde delta u, delta y tende a zero, perdão, onde epsilon 2 tende a zero, quando delta u tende a zero, pela observação asterisco, tá? E isto aqui vamos chamá-lo de 2. Então, bom, temos isto. Então, porque f tem derivada em b, para f, como f sendo uma funçãozinha de u, tá? Para f vale isto, porque f tem derivada em b pela observação asterisco, tá? Mas resulta que agora juntamos 1 e 2. Podemos juntar esta coisa aqui. Podemos juntar isto com isto. Como? Sustituindo delta u por esta coisa. Tá? Sustituindo delta u aqui, este cara, por essa coisa. Então, substituindo 1 em 2, vamos ter o seguinte. Substituindo 1 em 2, temos que delta y é f' em b mais um erro 2, tá? Porque o erro depende de cada caso, por delta u, mais delta u é g' em a mais um erro 1 por delta x. Tá bom? Portanto, delta y sobre delta x é o produto de f' em b mais um erro 1, 2, por g' em a mais um erro 1. E temos isto aqui. Tá bom? E agora fazemos o limite, porque já vimos que este quociente tende para f' em x. Seria a f', se eu troco aqui, se eu troco x por a aqui, que acho que eu errei, aqui deveria ser a, e a aqui. Tá bom? Eu errei aqui, em lugar de x é a. Então, se eu troco aqui, este x por a, este quociente vai ter que convertir a isto, porque isto, dividindo isto por x, é a definição da derivada composta. Tá bom? Então, si tomo el límite cuando delta x tende a 0, la verdad aquí faltó cuando delta x va para 0, ¿tá? Converge cuando delta x va para 0. Entonces, tomando el límite aquí, esto nos da a derivada de f en a. Nos da derivada de f en a. Más por otro lado, nos da un límite cuando delta x va para 0 de f' en b más r2 multiplicado pelo límite. Vamos a colocar esto. Vou fazer uma manobra aqui, que já que eu posso fazer isso aqui neste editor de texto, passá-lo para cá um pouquinho. E então, limite quando delta x vai para 0 de g' en a mais epsilon 1. Tá bom? Então, isso nos dá este limite aqui nos dá a derivada
que nos da o produto de estos limites. Mas observen que quando ΔX vai para zero, este cara, pela definição, quando ΔX vai para zero, Y1 vai para zero. Este cara vai para zero. E isto é uma constante. Isto G' não é uma constante. Porque lembrem que Y1 ia para zero quando ΔX vai para zero. Tá bom? A outra observação é que de esta equação aqui, quando ΔX vai para zero, este cara vai para zero. E isto é constante. Então, zero por constante dá zero. ΔU vai para zero. Então, daqui temos que podemos fazer uma observação aqui. Observação. Quando ΔX vai para zero, então ΔU vai para zero também. Tá? Então, podemos colocar essa observação aqui. Então, aqui nós temos que ΔX vai para zero. Então, este termo vai para zero. E pela observação anterior, este cara vai para zero, porque ΔX vai para zero. ΔU vai para zero. E quando ΔU vai para zero, Y2 vai para zero. Tá? Por esta linha aqui. Perdão. Quando ΔU vai para zero, Y2 vai para zero. Tá? Então, nós temos que quando ΔX vai para zero, ΔU vai para zero e este cara vai para zero. Então, isso nos dá, finalmente, que esse limite aqui é igual, que era a derivada, é igual a F' em B por G' em A, que é o que é F' em G de A por G' em A. Isso demonstra a regra da cadeia. Tá bom? Bom, espero tenham entendido esta demonstração. Ela está no livro. Podem ler lá no livro. É a mesma demonstração do livro, tá? E, bom, esta demonstração, este conceito de esse erro 1 e erro, de tomar esse erro, este conceito aqui, de considerar esse erro, é o que se usa para generalizar o conceito de derivada. Então, existem funções de várias variáveis e funções em espaços muito diferentes que a gente não saberia como definir a derivada, que já não tem sentido o limite do quociente em outros contextos. Então, se usa um conceito de derivada parecido com esse aqui, tá bom? Não vamos estender sobre isso, porque esta aula já foi longa. Então, essa é a demonstração da regra da cadeia. Agora é entender esta demonstração, eu acho muito importante, tá? E a outra coisa é fazer muitos exemplos da regra da cadeia para mecanizar esse conceito. Ok? Bom, até a próxima aula.